através desta oração, ofereço ao Senhor este meu coração. Lembro quanta dor sofri por mim, o meu Jesus. Te amo, Deus, recebe a minha adoração, como a corça que suspira pelas águas, por ti suspira minha alma. Te amo, Deus, recebe a minha adoração, como a corça que suspira pelas águas, por ti suspira a minha alma. Pai, eu vim aqui através desta oração, ofereço ao Senhor este meu coração. Oh, meu Senhor, quando eu olho aquela cruz, lembro quanta dor sofri por mim, o meu Jesus. Te amo, Deus, recebe a minha adoração, como a força que suspira pelas águas, por ti suspira minha alma. Te amo, Deus. Graça e paz, querido. Mais uma vez, aprove ao Senhor, nosso Deus, nos conceder o privilégio de estarmos aqui. Deus é maravilhoso. Deus sempre nos surpreende com a sua graça, com a sua bondade e com o seu amor. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena tê-lo como nosso Senhor, como Salvador. Estou muito contente em saber que você está bem e que você já adentrou nesta noite de terça-feira para participar desse momento de comunhão, de oração com o Senhor nosso Deus. Para você que não me conhece, eu sou o pastor André Luiz Ramos e eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, servindo aqui em Nova Iguaçu, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Mesmo impedidos por alguns momentos de estarmos no templo, a igreja está lá, o templo está lá, mas a igreja está presente na sua casa. Muito obrigado por permitir entrar na sua casa sem pedir licença, sem bater a porta, o
Obrigado por permitir que a minha voz alcance o seu coração. Mas que sobre tudo isto, que a palavra de Deus, de forma toda especial, ela sim, que ela alcance o coração, a sua vida, a sua família, e venha fazer algo especial para o louvor do nosso Pai Celestial. Vamos, nesse instante, dar prosseguimento a esse momento de oração. Quero convidá-lo para a leitura do Salmo 42. Você ouviu uma música de fundo, antes de eu entrar, já falando sobre essa questão da corça que anseia, né, pelas correntes das águas do nosso Deus. Nós também ansiamos por esse Deus que o servimos. O Salmo 42 diz o seguinte, eu vou ler na linguagem diferente, na versão internacional, e assim nos diz o salmista: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama um abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção e a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o teu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Esse Deus, ele é o nosso Salvador. Este Deus, ele é o nosso Rei. Este Deus é aquele que nós servimos, que nós adoramos. É o Deus que nós dirigimos a nossa oração com fé a ele, na certeza de que a resposta virá tão somente do Senhor. Eu espero que a sua alma não esteja aí, quem sabe, vivendo nessa profunda angústia ou amargura, mas que você possa confiar no Senhor cada vez mais. E você deposite a sua confiança e esperança no Senhor. Quando você estiver assim tão triste, tão perturbado ou perturbada, dirija a sua oração ao Senhor, como nos diz o hino de número 130 do nosso inário. Eu sei que tu
Senhor meu Deus, dirijo a ti, Senhor, minha oração, do mal que pratiquei na confissão. Sê tu, ó meu Senhor, propício ao pecador, concede em teu amor pleno perdão. Dirijo a ti, Senhor, minha oração, divino amparo és em aflição. Tu podes consolar, minha alma confortar e sempre me guardar de todo mal. Atende, ó meu Senhor, minha oração, que humilde sobre a ti com gratidão. Imploro, meu Senhor, Cristo mediador, e sempre em teu amor possa viver. Amém. Que sempre neste amor de Deus possamos viver e permanecer. Vamos conversar com o Senhor, vamos orar, vamos dirigir a nossa oração ao Senhor. Pai, quero nesse instante render graças pelo teu amor, pela manifestação do teu carinho, porque tu és um Deus cheio de bondade, cheio de graça para conosco. A nossa gratidão, Senhor Deus, pelo dia de hoje. Muito obrigado pelo que tu és. Obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, pelo ar que respiramos e pela proteção desse dia. O Senhor nos protegeu mais uma vez. Rogamos, ó Deus, em favor do teu povo, daquelas pessoas que estão carecendo da tua graça nesse momento, da tua presença, do seu bálsamo. Que tu, com o teu poder forte, que tu venhas, Senhor Deus, levar o lenitivo para essas almas que tanto necessitam. Se porventura alguém que nos ouve nesse instante esteja passando por situações difíceis, nós rogamos em nome de Jesus que tu leves a cura para este lar e para esta vida. E receba nos altos céus, lugar da tua habitação, o nosso louvor e a nossa oração. Por Jesus Cristo oramos hoje e sempre. Amém, sim, Deus. É esse Deus que nós servimos, querido. É esse Deus que nos auxilia em tudo. É esse Deus que nos livra de todo o mal, né? É esse Deus que está do nosso lado, está à frente, está atrás, está acima, está dentro de nós. É esse Deus que tem nos capacitado, esse Deus que tem nos mostrado que nós estamos realmente aí enfrentando uma situação difícil. Convido você para abrir sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Esse texto fala sobre a armadura de Deus. Você talvez já leu esse texto, conhece, já ouviu pregações dele. Eu queria que você abrisse sua Bíblia para que pudesse acompanhar esta leitura em Efésios 6. Eu vou ler aqui do verso 10 ao verso 18. Eu queria saber de você, à medida que estivermos lendo esse texto de Efésios 6, 10, 18, eu sei que toda a Bíblia ela é importante para as nossas vidas, né? Mas
nós temos sempre aquele texto que fala mais ao nosso coração. Eu queria que você destacasse nesse texto de Efésios 6, 10 a 18, qual o verso que, no seu modo de entender, fala mais profundamente ao seu coração. Eu sei que toda a palavra de Deus ela é importante, mas nesse texto aqui, de forma específica, Efésios 6, 10 até o 18, qual verso ele fala para você assim, de forma muito especial? Eu queria que você colocasse aí, olha, é o verso tal, só colocar verso 18, verso 10, não sei. Fica aí a seu critério o que você crê que realmente fala ao seu coração. Assim nos diz o texto da palavra de Deus em Efésios 6, de 10 a 18. Também na linguagem internacional. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a pessoa, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isto. Assim, mantenham firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Esse é o texto de Efésios 6, de 10 a 18. Né? Quero também lhe convidar para, mais uma vez, entoarmos um hino ao nosso Deus, o hino 128 aí do nosso inário. Fala essa comunhão preciosa que Deus tem nos proporcionado, tem nos concedido, mesmo diante dessa pandemia que estamos vivendo, nós temos sido muito precioso em que podemos conversar com o nosso Deus. Cante aí, eu aqui, cante você também aí na sua casa, onde você estiver, acompanhe esse momento, vamos participar. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando tentamos chegar, quando tentamos chegar, ao sentir-me rodeados e cuidados reais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala
ternura repreende meu pecado e tudo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Realmente nós podemos provar esse poder que vem da cruz, né? E esse poder que só o Senhor Deus pode nos conceder na pessoa do seu único Filho, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nós vamos nesse instante orar, vamos ter uma palavra de oração. Eu quero convidar, se for possível assim, a nossa irmã Eliane Rangel. Eliane Rangel tem a incumbência, esse ano de 2020, de ser a presidente da Sociedade Auxiliadora Feminina em nossa igreja, além também de ocupar, né, uma função de secretária executiva na Federação de SAFs do nosso presbitério de Nova Iguaçu. É uma irmã dedicada ao Senhor. Eu quero assim então pedir, se é possível, a irmã, mesmo distante, aí erguer a sua voz em oração. Pai querido, nós te louvamos pela alegria de estarmos na tua presença mais esta noite. Pai, nós reconhecemos que tu és Deus e só tu és Deus. E a tua presença, ó Deus, nos enche de alegria. Pai, nós queremos te agradecer em especial nesta noite pelo sentimento que nós temos, ó Pai, de que ainda que nós estejamos afastados fisicamente, onde quer que nós estejamos, ó Deus, nós somos a tua igreja, ó Deus. E o mesmo sentimento nos une, porque é o teu Santo Espírito, ó Deus, que conduz as nossas emoções, os nossos sentimentos, que fortalece a nossa fé e o nosso amor, ó Deus. Senhor, nós te louvamos, porque tu és um Deus tremendo e de forma maravilhosa tens agido em nossas vidas e na vida da tua igreja, Pai. Traz, ó Deus, diariamente a memória do teu povo, os grandes feitos do passado, para que possamos, ó Deus, olhar para o futuro com esperança, eu te peço, Pai. Pai, também te peço que tu perdoes os nossos muitos pecados, porque ainda que sejamos teus filhos, filhos de um Pai santo e perfeito, nós ainda somos pecadores, ó Deus, nós somos imperfeitos, estamos constantemente te desagradando. Por isso, ó Pai, eu te peço, perdoa os nossos muitos pecados e ajuda-nos, ó Deus, a trilhar um caminho de santidade. Pai, abençoa também a nossa nação, para que o Brasil, ó Deus, possa superar esses dias difíceis, ó Deus. Que brevemente, ó Deus, nós possamos voltar à normalidade das nossas vidas, ó Deus. E que a solução, ó Deus, para essa doença terrível que assola o Brasil e o mundo possa vir rapidamente, ó Deus, que haja cura para o povo brasileiro, ó Deus, através dos remédios, através de vacinas, ó Deus, através de procedimentos médicos. Nós te pedimos, ó Pai, que por misericórdia tu venhas agir na história do povo brasileiro, ó Deus, que brevemente seja apenas um memorial, ó Deus, para o povo brasileiro, esses dias difíceis, ó Deus, que possamos, ó Deus, te louvar
e te glorificar pelas maravilhas que tu tens realizado desde já no povo brasileiro. Abençoa esta nação, ó Deus. Coloca por terra, ó Deus, qualquer intento satânico, qualquer intento de corações maus, ó Deus, que possa trazer mais aflição a este povo. Traz, ó Deus, saúde e paz. Traz principalmente, ó Deus, libertação espiritual. Que este povo, ó Deus, possa entender que só Tu és Deus, que Tu és aquele que opera as maravilhas, ó Deus. Que o mundo inteiro, ó Deus, possa ver a Tua boa mão agindo em meio ao povo brasileiro. Abençoa, Deus, esta nação, nós te imploramos. Abençoa os nossos governantes, ó Deus, para que eles tenham os melhores intentos, ó Deus. Que eles possam também ter sabedoria, ó Deus. Que ao final de tudo isso, o povo brasileiro, ó Deus, tenha muito o que comemorar, ó Deus. Que essa seja uma nação próspera e feliz. Nós te pedimos, ó Deus, que mais ainda, ó Deus, a Tua igreja possa crescer em intimidade, em experiência contigo, ó Deus. E possamos continuar, ó Deus, com sabedoria no caminho certo, ó Deus. Que o Teu povo seja abençoado no Brasil e no mundo. É o que nós te pedimos nessa noite, ó Deus. Certos, ó Deus, de que ainda que não mereçamos, Tu nos ouves. E é em nome, por amor de Jesus, o Teu Filho amado, que nós te oramos. Amém. Amém, Senhor Deus. Muito obrigado, irmã Eliane, Rangel, pela sua participação, pela sua oração. Com certeza, a oração que chegou ao trono do Pai, né? Esse Deus maravilhoso, esse Deus que nós servimos, esse Deus cheio de graça e cheio de bondade. Querido, quero nesse instante convidá-lo para você abrir a sua Bíblia no livro de Neemias. O livro de Neemias é um texto conhecido. Eu quero ler com você esta passagem, esse momento quando Neemias ele recebe uma comitiva em Suzã, no palácio em que ele servia ao rei, como copeiro do rei. E essa comitiva, nela estava presente o seu irmão, e ele pede informações de como que estava Jerusalém, de como que as pessoas estavam, como que estavam vivendo, e assim por diante. E é tão ruim quando você pede informações e você fica naquela expectativa de receber alguma coisa agradável, e aí vem uma notícia bomba, e que te joga no chão, que te deixa prostrado. E foi o que aconteceu com Neemias. Ouça o que ele disse no seu relato, depois que o seu irmão contou o que havia acontecido e como que estava, e qual era a situação de Jerusalém naquele exato momento. Diz ele: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido
para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam em temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. O livro de Neemias é um livro sensacional. Um livro que, além de falar das qualidades essenciais de um líder, Neemias, como homem de Deus, um homem que, com os seus sentimentos, nos ensina algumas coisas importantes referentes à oração. Ele nos mostra que o problema do próximo também é nosso problema. Ele não tinha que se preocupar com praticamente nada. Vivia muito bem, servia ao rei, se alimentava muito bem, eu posso dizer para você, porque por ser copeiro do rei, tinha de tudo do bom e do melhor. E não precisava se preocupar com o povo ou com os seus irmãos que estavam em Jerusalém. Mas observe bem que no verso 4, ele disse: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O problema do próximo mexe com a nossa vida. Isso é empatia. Isto é empatia, não simpatia. Não apatia. A empatia é você sentir a mesma dor que o outro está sentindo. Não é ser indiferente. Não é não estar nem aí para o que está acontecendo. Mesmo distante, Neemias se preocupou com os seus irmãos. E essa preocupação o levou à oração, a clamar ao Senhor, a pedir a Deus, a suplicar ao Senhor em favor dos seus irmãos. Ele orou e ele jejuou. Isso nos mostra que uma causa difícil ou impossível requer esse momento de oração e de jejum. Assim como no dia 22 desse mês fizemos. Quando dedicamos o dia todo de jejum e oração ao nosso Deus por uma causa nobre, importante, para que Deus colocasse um fim na situação que nós estamos vivendo. E temos fé que isso vai passar. Temos fé que isso vai passar em nome de Jesus. Neemias nos descreve a sua oração e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam. Ele dirige uma oração de adoração a Deus. E nessa oração de adoração, ele faz menção da aliança que Deus havia estabelecido com o seu povo, com Abraão, com Isaac e Jacó. Assim como você pôde ouvir no domingo, quando eu falei também sobre Êxodo, capítulo 2, verso 23 a 25, e também adentrando ao capítulo 3, quando o autor disse que Deus fez uma aliança com Noé e com Abraão. Pois é, esse é o Deus da aliança. E Neemias nos mostra que esse Deus da aliança está atento. E quando você dirige a sua oração a Ele, o Deus da aliança te ouve. Ele confessa os pecados. Mas aí você pode perguntar, mas pastor, ele não estava nem lá
Que pecado ele confessou se ele não pecou, se não esteve lá à luz do Salmo 51, Salmo de Davi? Todos nós somos pecadores. Aliás, nascemos em pecado. E em pecado nós fomos concebidos. Pois é, querido. Neemias, ele reconhece o seu pecado, de repente, da omissão. Pelo tempo que ele ficou vivendo ali em Jerusalém, em Suzã, em não atentar para a aflição dos seus irmãos. Sabe por quê? É porque às vezes quando nós estamos bem, quando temos tudo do bom e do melhor, quando a despensa está cheia, quando a conta bancária está abarrotada, quando a saúde está 100%, não temos que nos preocupar com ninguém. Este é o sentimento. Mas eu diria um sentimento errado. Porque nós precisamos sim nos preocupar com o próximo. Principalmente nesses dias que estamos vivendo. Alguns irmãos nossos estão sem trabalhar, estão sem receber. E se eu tenho um pouco, ou se eu tenho muito, é meu dever dividir com aquele que não tem. Procure saber como seus irmãos estão vivendo. Se estão precisando de alguma coisa nesses tempos tão difíceis. Olha, eu não tenho muito, mas eu vou dividir aqui um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão com você, para que você não fique sem o seu alimento. Sabe? Isso é empatia. Neemias reconheceu que poderia sim ter feito alguma coisa. Não deixe a situação passar para depois dizer, bem que eu poderia ter feito alguma coisa. Ele diz ainda, temos procedido de todo corruptamente contra ti e não temos guardado os mandamentos. Nosso coração ele é maligno, ele é corrupto. Isso impede que pensemos em Deus. Isso impede que busquemos a face de Deus em oração. Portanto, quando nós nos quedamos a este Deus, Deus se inclina para ouvir a nossa oração. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés. Tu fizeste uma aliança a Moisés. Tu disseste, olha, se vocês permanecerem firmes e na minha presença, eu não vou espalhar vocês. E Neemias pede para que Deus faça algo especial. E lembra, olha, é o teu povo, Senhor. É o teu povo que nesse instante precisa e carece da sua ajuda. Esta é a oração de Neemias. Uma oração na qual Neemias não pensa em si, mas se preocupa com os seus irmãos que estão passando por situações difíceis. Jerusalém assolada, suas portas queimadas, seus muros derribados. Depois disso, Neemias vai convocar o povo para reedificar Jerusalém. Meus queridos, é possível que depois que passar essa pandemia, esta crise que nós estamos enfrentando, tenhamos que reedificar muitas coisas. Temos que rever o nosso conceito. Temos que rever a melhor forma de nos relacionarmos e também de nos preocuparmos com o próximo. Pois nós não podemos mais viver na indiferença. Não podemos viver no nosso castelo. Não podemos viver no nosso mundo. Não podemos viver na terra do nunca. Nós precisamos fazer alguma coisa. Do pouco que temos, Deus pode multiplicar com certeza.
Neemias fez isto. Orou ao Senhor. Deus lhe deu mercê, lhe deu graça diante do rei. E ele foi para Jerusalém para ajudar os seus irmãos. Tipo Esther, se perecer, eu pereci. Vamos unir a nossa força. Vamos atentar para aqueles que estão precisando. Ligue para os irmãos. Procure saber como é que eles estão. De repente, alguém que não pode comprar alguma coisa e tem dinheiro. Mas se você tem condições, é saudável e puder ajudar, por que não? Mas também não vamos sair por aí à toa, de forma alguma. Mas vamos procurar se envolver mais e mais. Vamos sair um pouco do nosso castelo, do nosso mundo. Eu sei que nós estamos de quarentena, mas essa quarentena vai acabar. Mas mesmo assim, podemos fazer alguma coisa. A minha oração é que o Deus da palavra continue falando ao seu coração e que a palavra de Deus continue sempre firme no seu coração, como diz o salmista. Guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Que esse Deus te abençoe. Que o Deus Criador dos céus e da terra, Ele derrame a sua graça, derrame do seu amor sobre a sua, sobre a minha, sobre a nossa vida. Vamos orar? Vamos conversar com o Senhor nosso Deus. Nós vamos ouvir mais uma música e depois dessa música nós teremos um momento de oração, do qual vou pedir mais um irmão para erguer a sua voz em oração ao Senhor nosso Deus. Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dai-lhes o pão, dai-lhes teu perdão e dá-lhes Jesus. Senhor, perdoa os pecados, perdoa-nos todos, ouve nossa voz. Senhor, Espírito Santo, ouve nosso canto, habita entre nós. Senhor, que seja feliz aquele que diz, eu creio também. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Senhor, nós rogamos isto
Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus cheio de graça, Deus cheio de bondade e de misericórdia. Estamos chegando ao final de mais um momento e eu quero agradecer a sua presença. E a minha oração é que Deus o abençoe e o guarde cada vez mais. Quinta-feira, se Deus permitir, estaremos de volta. Nós vamos dar uma pausa nesse momento. Eu quero convidar o presbítero Elcio Machado. O presbítero Elcio Machado, ele é o vice-presidente do nosso conselho, do Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Nova Iguaçu. Mesmo em casa, recluso, mas sempre orando pelo povo de Deus. Voltando também a sua preocupação para esse Deus. Obrigado, presbítero. Que Deus abençoe mais e mais a sua vida, sua família, sua esposa Leila, as suas filhas Adriana, Vanessa, Aline, seus netos, genros. Deus os abençoe. Mas também o nosso conselho, de modo geral, nossos presbíteros, Elizar, Pedro, Sérgio, Ronaldo e Romério. Todos os nossos diáconos, Deus nos abençoe. Que Deus lhe dê uma terça-feira de paz, abençoada e abençoadora, na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ore na sua casa nesse momento, ore pelos enfermos, ore também para a nação, assim como a nossa irmã Eliane orou. Ore para o nosso prefeito de Nova Iguaçu. Ore para que essa crise venha passar. Para que Deus nos mostre realmente uma solução. Nos mostre uma saída. Nós precisamos. Vamos orar também pela economia do Brasil. Para que a nossa economia não venha se quebrar. Porque os poderosos estão aguardando que a economia venha se quebrar. Mas vamos colocar nas mãos de Deus, que tudo seja feito conforme a vontade do Senhor, nosso Deus. Porque este é o Deus que nos guia. Porque este é o Deus que nos sustenta. E a minha oração é que o Senhor te guarde e te abençoe cada vez mais. Vamos então orar. Por favor, pastor Elcio Machado, erga sua voz nessa oração, por gentileza, e peça ao Senhor que nos abençoe. Tá? Se também quiser trazer uma saudação, meu irmão, pode fazer a sua saudação. Antes da oração, gostaria de saudar meus irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja abençoando a todos. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, te louvamos e bendizemos o teu nome, ó Deus, porque tu és um Deus bondoso e misericordioso para conosco, ó Deus. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, Deus. Somos gratos por isso, ó Pai. Te rogamos as tuas bênçãos, ó Deus, para os nossos irmãos que estão em casa, ó Deus, se protegendo desse vírus, ó Deus. Que a tua boa mão esteja sobre eles, ó Pai. Aqueles, ó Deus, que estão enfermos, ó Pai. Aqueles que estão em tratamento, ó Deus. Aqueles, ó Deus, que estão com a imunidade baixa, ó Pai. A nossa oração, ó Pai, é que o Senhor esteja protegendo e guardando a cada um deles, ó Deus. Ó Pai, te pedimos também pelos nossos irmãos que estão trabalhando, estão indo e vindo para o trabalho, ó Deus, que o Senhor possa estar protegendo a cada um deles, ó Deus. Também, ó Pai, aqueles que trabalham na área da saúde, ó Deus. Eles estão sujeitos a contrair esse vírus, ó Deus, com mais facilidade, ó Pai. Estão mais expostos a este vírus. Mas sabemos que Tu és um Deus grandioso, Tu és um Deus poderoso. O Senhor tem guardado o Teu povo, ó Deus. Livra, ó Deus, o Teu povo dessa enfermidade, ó Pai. Te rogamos, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão em outros países, ó Deus, sofrendo da mesma enfermidade, ó Deus. Que o Senhor possa estar curando, ó Deus, protegendo e livrando-os da morte, ó Deus. Senhor Deus, te pedimos também pelas nossas autoridades, ó Pai. Que eles possam, Deus, chegar a um consenso, ó Deus,
e saber administrar esse momento tão difícil que passa o nosso país, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que o Senhor sabe todas as coisas, ó Deus. Todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que te amam, Pai. Pois tudo nós te pedimos, ó Deus, te agradecemos. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando, ó Deus, neste momento que estamos distanciados uns dos outros, ó Deus. Para o meio, mas o Senhor deu o meio, ó Deus, para estarmos reunidos em oração, todos diante de Ti, ó Pai. Ó Deus, pois tudo nós te pedimos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Obrigado, meu querido presbítero. Obrigado pela sua participação, pela sua oração. E que o nosso bom Deus, sua graça, bondade, misericórdia, nos responda o mais rápido possível e dentro da sua soberania, dentro da sua graça, dentro da sua bondade. Vamos, nesse momento, receber a bênção. E não se esqueça, quinta-feira, se Deus permitir, aqui estaremos. Deus te abençoe. Vamos receber essa bênção apostólica e após também teremos ainda uma outra canção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém. Pastor Gielson, obrigado por também nos abençoar nesse momento. Que Deus também o guarde e o abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço.